Aleluia, glória a Deus, chegando com mais palavra de Deus, aleluia. Hoje a palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 13 a seguir, amém? Mas antes de nós começar a palavra, aleluia, glória a Deus, já convido os irmãos para fazer 1 minuto de oração, amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, já estamos aqui, Senhor, aleluia, para levar a palavra do Senhor, aleluia. Já peço licença, Pai, para entrar na presença do Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, nos sustentar, aleluia, debaixo das suas mãos poderosas, Senhor. Meu Deus, eu já estou crendo, Pai, que o Senhor está falando com pessoas, já nesse começo de oração, Deus, também eu peço, Senhor, que cada pessoa que entrarem, Senhor, aleluia, aqui e ouvir essa palavra, Senhor, aleluia, que seja impactada com a palavra, meu Deus, aleluia, que essa pessoa venha ouvir e venha ficar a palavra do Senhor no coração dele, no coração dela, aleluia, Senhor Deus, fica conosco, Senhor, aleluia, brinda, Pai, aleluia, nossa família, brinda a minha família, brinda a família dessa pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Brinda os casamentos, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pai, fica conosco, é o que eu peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmão, se possível, você deixar o seu joinha, aleluia, e também o seu, aleluia, glória a Deus, comentário. Deixa aí. Aleluia, glória a Deus, e que Jesus possa abençoar cada um e a cada uma de você, tá bom? Aleluia. E já quero fazer um apelo para você também, você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque a melhor coisa que você, aleluia, deve fazer, glória a Deus, é aceitar, aleluia, a Jesus como seu único e suficiente Salvador, glória a Deus, da sua vida e da sua alma, aleluia. Amém? Então vamos para a palavra nesse dia. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13 a seguir, tá bom? 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia, vamos para a palavra. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa o cimbal que retire. Aleluia. E aí, irmãos, nos fala também no versículo 2, aleluia, assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Cantarabassúbia. E aí no versículo 3, e ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aleluia, glória a Deus. Então nos fala que nós temos que ter amor em tudo que nós fazemos. Aleluia, glória a Deus. Né, irmãos? Glória a Deus. E aí no versículo, irmão, aleluia, no versículo 4, irmãos, aleluia, fala assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece. Aleluia. E assim também nos fala aqui no versículo 5, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Aleluia. E aí no versículo 6, irmãos, nos fala assim, glória a Deus: não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Aleluia. Aí, glória a Deus, no versículo 7 nos fala: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia.
E aí no versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo-lhe cessarão, havendo ciência desaparecerá. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso, aleluia. E assim também nos fala no versículo 9, porque em parte conhecemos e em partes profetizamos, aleluia. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, aleluia. E quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 12, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí no versículo, aleluia, irmãos, 13, nos fala que agora, pois, permanece em a fé, a esperança no amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o versículo 13, aleluia. E esse também foi o capítulo, aleluia. O capítulo 13. Vamos agora para o capítulo, aleluia. Glória a Deus, 14, aleluia. Deus é bom, aleluia. Que palavra bonita, palavra forte, né, irmãos? Aleluia. Eu creio que Deus está falando com você aqui, agora, aleluia. Que para tudo tem um propósito, aleluia. Agora vamos para o 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1, começa assim: seguiu, aleluia, glória a Deus, segui o amor, aleluia. Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia. E aí no versículo 2 está escrito assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Arabassa. Aleluia. E aí no versículo 13, irmãos: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. Aleluia. E aí no versículo 4 nos fala assim: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. E aí no versículo, irmão, 5, está escrito assim: ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizemos, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aleluia. E aí no versículo 6, agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se vos não falar, ou por meio de revelação,
ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. E aí no versículo 7, irmãos, ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara. Aleluia. E aí no versículo 8, irmãos, fala assim: porque a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Aleluia. E aí fala assim no versículo 9: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligentes, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Aleluia. Glória a Deus. E aí, aleluia, glória a Deus, no versículo 10 nos fala que há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Aleluia, glória a Deus. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Aleluia, glória a Deus. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Aleluia, glória a Deus. Por isso o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aí nos fala aqui no versículo 14, irmãos: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Aleluia, glória a Deus. Que fazei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aleluia. Glória a Deus. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá ordem sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar de indulto, visto que não sabe o que dizes? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo, irmão, aleluia, no versículo 17 de aleluia, glória a Deus, de 1 Coríntios, irmãos, capítulo 14, aleluia, aleluia, glória a Deus, no versículo 17, aleluia, fala assim: porque realmente todas bem as graças, mas o outro não é edificado. Aleluia. E aí no versículo 18, dou graças a Deus, que falo em línguas mais do que vós todos. Aleluia. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, segue criancinhas, mas adultos no entendimento. Aleluia, glória a Deus. Aí, irmãos, no versículo Cantarabassúbia 20, Cantarabassébia, nos fala
assim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Está escrito na lei por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E aí no versículo 22, aleluia, nos fala assim: de modo que as línguas são os sinais, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 23 nos fala: se, pois, toda a igreja se reuniu no mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em outros incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Aleluia, glória a Deus. E aí nos fala assim no versículo 20, aleluia, 24, aleluia. No versículo 24, irmãos, nos fala assim: mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencidos, por todos é julgado. Aleluia. E aí já no versículo 25 nos fala assim: o segredo do seu coração se torna manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia. E aí já no versículo 26 nos fala assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos congregareis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí no versículo, aleluia, 27, irmão. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 27 nos fala assim: se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e hajam que interprete. Aleluia. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aleluia. E aí no versículo 29, irmãos, nos fala assim: e falem os profetas 2 ou 3 e os outros juntos. Aleluia. E olha só o que nos fala no versículo 30: mas se há outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Aleluia. E aí no versículo 31 nos fala assim: porque todos podereis profetizar, e cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. E aí no versículo, irmão, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. No versículo 32 nos fala assim: pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aleluia, glória a Deus. E aí no 33: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia. E aí no versículo 34: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí nós vamos, aleluia, para o versículo 35 de 1 Coríntios, aleluia, capítulo 14, nos fala assim no versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Aleluia. E aí no versículo 36 também nos fala assim: porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Aleluia, glória a Deus. Olha só o que nos fala no 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 38 nos fala assim: mas se alguém ignora isso, ele é ignorado. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. E aí, no versículo 39 está nos falando assim, aleluia, glória a Deus. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar e não proibais o falar em línguas. Aleluia. E aí no versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Arabassúpia. Aleluia. Deus é bom. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, 14. O capítulo 14. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 15 de 1 Coríntios. Amém. Ei, Deus poderoso. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Vamos para o capítulo 15, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Então agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15. E aí no versículo 1, aleluia, nos fala assim: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, no qual também recebestes, e no qual perseverais. Aleluia. E aí no versículo 2, irmãos, está escrito assim: pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Aleluia. E aí no versículo 3 nos fala assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebei, que Cristo morreu por nossos pecados, e segundo as Escrituras. Aleluia. E aí nos fala também no versículo, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Olha só, irmãos, o versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, e segundo as Escrituras. Aleluia. E aí nos fala no versículo 4, aleluia, glória a Deus, nos fala, aleluia, Senhor, assim: que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E aí no versículo, irmão, 5, fala assim: aleluia,
glória a Deus. Que apareceu a Cefas e depois aos 12. Aleluia. E aí no versículo 6 nos fala: depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 7, irmãos, fala assim: depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Aleluia. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a uma multidão. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 9 fala assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolos, porque perseguia a igreja de Deus. Aleluia. Aí vamos ver, irmãos, o que nos fala no versículo, aleluia, 10, aleluia, glória a Deus. E aí o versículo 10 nos fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aleluia. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. E aí nos fala também no versículo 11: então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, nos fala no versículo 12 que, ora, se prega que em Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Aleluia. E aí, aleluia, glória a Deus, no versículo 13 fala assim: mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia, Senhor. E aí, irmãos, no versículo, aleluia, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 14, nos fala assim: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aleluia. E aí no versículo 15 também nos fala assim, irmão: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, nos mortos não são ressuscitados. Aleluia. Olha só o que nos fala aqui no versículo, irmão, 16. Aleluia. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. E aí no versículo 17 nos fala assim: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Aleluia. E aí no versículo 18 agora: logo também os que dormiram em Cristo estão pelidos. Aleluia. Aí no versículo 19: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lascivos. Aleluia. E aí no versículo 20: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. E aí, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 21, aleluia, glória a Deus, nos fala assim: porque assim como o homem veio à morte, também
como homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 22 nos fala assim: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Olha o que nos fala no versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 24 nos fala assim: então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Quando houver destruído tudo, todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E no versículo, irmão, aleluia, glória a Deus. No versículo 25, aleluia, nos fala assim: pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Aí no versículo 26, irmãos, fala assim: ora, no último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia. E aí no versículo 27 está escrito assim, irmão: pois se ler todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, aleluia, claro está que se excetua aquele que ele sujeitou todas as coisas. Aleluia. Então, irmão, aleluia, no versículo 28 nos fala assim: e quando todas as coisas estiverem sujeitos, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, aleluia. E aí, no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 29, irmão, aleluia, no versículo 29, aleluia, glória a Deus, aleluia, no versículo 29, aleluia, de 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 29 nos fala assim: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque então se batizam por eles, aleluia. E aí no versículo 30 nos fala assim: e porque nos escomos também nós há perigos a toda hora, aleluia. Aí no versículo 31, eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os dias. Aleluia. E aí, irmãos, no versículo 32, se como homem combati e éfido as feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aleluia, Senhor. E aí no versículo, irmãos, 33, aleluia, no versículo 33, nos fala assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aleluia, glória a Deus. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digou para a vergonha vossa. Aleluia. E aí no versículo 35 também nos fala: mas alguém dirá,
como ressuscitam os mortos e com que qualidade de corpo vem. Aleluia. E aí no versículo 36 fala assim: insensatos, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí no versículo 37 nos fala assim, irmão: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Aleluia. E aí no versículo 38 também nos fala assim: mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada um da semente um corpo próprio. Aleluia. E aí, irmãos, no versículo 39 nos fala assim: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Aleluia. Mas aí no 40, irmão, no versículo 40, nos fala assim: também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aí no versículo 41, irmão, aleluia, glória a Deus, nos fala assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aleluia. Olha só, irmãos, o que nos fala no 42. Assim também é a ressurreição, é ressuscitado em incorrupção. Aleluia. Mas no versículo 43, semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Aleluia. E olha aqui, irmãos, no 44, aleluia, semeia-se corpo natural, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aí, aleluia, glória a Deus, no versículo 45, aleluia, no versículo 45, irmãos, de 1 Coríntios, aleluia, glória a Deus, no capítulo 15, aleluia, no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 45, nos fala: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, no último Adão, espírito vivificante. Aleluia. E aí nos fala também no 46, irmão: mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Aleluia. E no versículo 47 nos fala: o primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 48, qual o terreno, tais também os terreiros. E qual o celestial, tais também os celestiais. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, no versículo 49 nos fala assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Aleluia. E aí no 50, irmãos, no versículo 50 nos fala assim: digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção e herdar a incorrupção.
Aleluia. E olha só, irmãos, o que nos fala no 51. Aleluia. Eis aqui os digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. E aí no versículo 52 está escrito assim: não o momento, no abrir e fechar de olhos, tal som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Mas no 50, aleluia, no 53 nos fala assim: porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. E aí no versículo 54 nos fala assim: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se reveste da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragadas foi a morte na vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, no versículo 55 também nos fala assim: aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde estás, ó morte, do teu aguilhão? Aleluia. E aí, no versículo, aleluia, 56, irmãos, nos fala assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aleluia. Aí vamos o versículo 57. Mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí vamos para o versículo 58, nos fala assim: portanto, meus amados irmãos, segue firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi, aleluia, o capítulo 15, aleluia. Vamos agora para o capítulo 16, aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso, aleluia, e Ele está aqui, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Agora vamos, aleluia, 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, e o versículo 1 nos fala assim: ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácias. E aí no versículo 2, irmãos, nos fala assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando, para que se não façam coletas quando eu chegar. Aí no versículo 3 nos fala assim: e quando tiver chegado, mandarei os que por carta, aleluia, glória a Deus. No versículo 3 nos fala assim: e quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovastes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. E aí, irmãos, no versículo, glória a Deus, 4, mas se valer a pena que eu também varguirão comigo, aleluia. Aí no versículo
5, irmãos, aleluia, glória a Deus, nos fala assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia, aleluia. E aí, no versículo 6, e talvez demorem convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, aleluia, para que nem caminhes para onde quer que eu for, glória a Deus, aleluia, Senhor. E no versículo 7 nos fala, aleluia, assim: pois não quero ver-vos dessa vez apenas de passagem, antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor nos permitir. Aleluia, glória a Deus. Aí, irmãos, no versículo, aleluia, de 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 7, pois não quero ver-vos dessa vez apenas de passagem, antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Aleluia. E aí no versículo 8, irmão, ficarei, porém, em Éfode até o Pentecoste. Aleluia. E olha só, irmãos, o que nos fala no versículo 9: porque uma porta grande irei ficar-se me abriu, e há muitos adversários. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, irmãos, no versículo 10: ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Aleluia. E aí no versículo 11, irmãos, fala assim: portanto, ninguém o despreza, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero como com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas no versículo, irmãos, 12, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo 12, aleluia, irmãos, nos fala assim: aleluia, glória a Deus. Quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas de modo algum quis ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 13, irmãos: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente, segue fortes. Aleluia. Aí no aleluia nos fala assim no versículo 14: todas as vossas obras sejam feitas em amor, glória a Deus. Aí nos fala também no versículo 15: agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estefanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aí no versículo, irmãos, 16, aleluia, glória a Deus, nos fala assim: que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Aleluia, glória a Deus. Nos fala assim no versículo 17: regozijou-me com a vinda de Estefânia, de Fortunato e de Acai, porque estes supriram que da vossa parte me faltava. Aleluia, glória a Deus. Olha só, irmãos, no que fala no 18: porque recriaram o meu espírito assim como o vosso. Reconheceis, pois, aos tais. Aleluia. Vem comigo, irmãos, no versículo 19. Olha só: as igrejas da Ásia vos saúdam aos falteosamente no Senhor Aquile e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Aleluia, glória a Deus.
glória a Deus. Mas no versículo, irmão, aleluia, 20, nos fala assim: todos os irmãos os saudam. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Aleluia. Mas no 21 nos fala assim: esta saudação é de meu próprio punho, Paulo. Aleluia, glória a Deus. Mas vem comigo no versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja Anai, Maranata. Aleluia. Mas no versículo, aleluia, 23, nos fala assim: a graça do Senhor Jesus seja convosco. Aleluia. E no versículo 24 está escrito assim: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse foi o capítulo 16. Amém? Então vamos orar por essa palavra, mas antes, já quero fazer um apelo para você, mais uma vez, você que não é crente ainda, você que não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos orar por essa palavra linda de Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, já agradecendo, Pai, por essa palavra. Aleluia, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Aleluia, glória a Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia, Senhor. Continua com suas mãos estendidas, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, meu Deus. Deus, fica conosco, Pai. Eu já peço também, Senhor, aleluia, que o Senhor, aleluia, possa estar com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a todos inscritos, ó Pai, aqui desse canal, Senhor, História de Fé, comigo, José Luiz. Aleluia, Senhor. E eu também já peço, Pai, que todo mal, Senhor, aleluia, que está assolando essa pessoa, todo mal sai em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando, Pai, essa família, aleluia, sai em nome de Jesus. Que todo mal, Pai, toda obra de macumbaria, toda obra, aleluia, de magia negra, toda obra de feitiçaria, toda obra feita na boca do sapo, toda obra feita na mata virgem, toda obra feita, aleluia, na água corrente, toda obra feita para destruir, aleluia, para me destruir meu casamento, destruir a minha família, destruir a família dessa pessoa, para destruir qualquer que seja, Pai, o mal que foi feita, essa obra maligna, Senhor, seja desfeita agora. Vai queimando, meu Deus, vai queimando, meu Senhor, vai queimando, meu Jesus, vai queimando toda obra maligna, aleluia, que na autoridade do nome de Jesus, pega as suas malas, Satanás, que aqui Cantarabassúbia, quem manda é o Senhor Jesus. Pega as suas malas, Satanás, e sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais palavras de Deus, tá bom? Fica conosco, em nome de Jesus.